quando ele tiver como, se tiver como, a gente volta para terça-feira, quando terminar o módulo dele lá na faculdade, e a gente tenta voltar, tá? Mas amanhã, então, você já tem aula com ele, beleza? Certo. Eu vou entrar, sim. Cortou aí, Natália? Alguém perguntou alguma coisa, eu não estou conseguindo escutar. Não, ele falou certo. Ah, ok. Ô, gente, então amanhã eu vou, se for possível, eu entro na aula do Marcos e apresento eles para vocês. Mas se não tiver como, vocês já estão avisados, né? Já estão cientes. E principalmente porque amanhã vocês terão aula ao vivo, né? Os 4 horários, tá bom? É bom Certo. também para vocês se programarem aí direitinho, tá certo? Qualquer Sim. coisa, tá à tua disposição. O Gustavo me manda mensagem, qualquer questão aí, vocês me comunicam, tá bom? Boa aula para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Então, pessoal, e aí, como foram de férias? Colocar em dia aí as coisas? Abre o microfone aí para falar comigo um pouco. Só trabalhei nas férias. Eu também. Eu também. Eu também. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês eu deixei essa aula mais para a gente conversar sobre os trabalhos e para a gente poder discutir sobre, dar uma revisada no que a gente viu, só para a gente ver como vai ser daqui para frente. Eu vou só abrir aqui o nosso calendário, que ele foi disponibilizado, só para eu conseguir ver a data que vocês vão ter que entregar os trabalhos. É porque o nosso semestre, ele meio que picou, né? Por causa dessas férias. As férias não foi proporcional. Eu não sei se vocês sabem, mas a turma é de 25, 26, que é a nossa, o calendário dela é diferente, né? Tanto que a gente começou o semestre no meio do período. Então, eu vou só abrir aqui para falar. E aí vai ser o seguinte, para a disciplina de projetos e instalações hidrossanitárias, que é, quem puder ir anotando aí, durante essa semana, ou às vezes até na segunda-feira, durante a próxima semana, ou na segunda-feira mesmo, vai depender só porque eu estou com muito serviço, assim, preciso preparar, mas até o fim da semana que vem, eu vou disponibilizar o trabalho de projeto de instalação hidrossanitária e de tecnologia da construção civil. E para projeto de instalação hidrossanitária, o que eu pensei? Como eu disse para vocês, eu acho que o essencial, assim, dessa disciplina é a gente aprender a ler e até projetar, por menor que seja, como eu disse para vocês, se a gente conseguir projetar um mini projeto, depois ser um grande projeto, é a mesma função, a mesma coisa. Então, para não passar também um projeto muito grande para vocês, eu vou dar um projeto para cada um de vocês, vai ser pequeno, como eu estou dizendo, vai ser tranquilo, mas eu vou passar um projeto de instalação hidrossanitária para vocês fazerem ele do início ao fim para mim. E aí, matriculado na disciplina, eu tenho 20, só que aqui só tem 9. Ô, Gustavo, você sabe me falar sobre o pessoal? A Letícia, alguns, né, estão desanimados por causa das aulas online, né? Só que eles não dão motivo também, não. No caso, o Lucas, o
O Erickson também, que eu nem sei mais notícia dele. E o restante, a maioria é novato, né? Então não tive contato nenhum também. Mas, enfim, como eu tenho 9 aqui, deixa eu só ver quem tá aqui. Davidson, Thales, Marla, Lohane. Aqui a gente tem 2 alunos novos só, mas são 12, eu acho. Pois é. Mas, enfim, como nós estamos em 9 aqui, 9 comigo, deixa eu ver, 3, 6, tem 8 aqui. Vamos dividir em... Como que fica bom, hein? Vamos de dupla. Vocês podem fazer o trabalho em dupla. Aí, o que eu vou fazer? O projeto de instalação hidrossanitária, eu vou passar para vocês um projeto, uma planta de uma edificação, e vocês vão fazer o projeto para mim. Quem conseguir fazer no CAD, e já quiser fazer no CAD, até para trabalhar no CAD, pode fazer. Mas quem não tiver, pode imprimir a planta e fazer ele na mão mesmo. Tranquilo? E aí, o que eu vou precisar do projeto, o que eu vou querer? A planta do projeto, né, que é a planta que vocês vão aprender, não tem como eu explicar ainda que a gente não viu, mas a planta, que é o desenho do projeto, e a gente fala os desenhos isométricos, que são das áreas molhadas, que vocês vão aprender também, e o memorial de cálculo, que seria uma descrição do cálculo, do passo a passo que vocês fizeram. Inclusive, no projeto hidráulico tem uma tabela, então essa tabela de cálculo, ela vai estar no memorial de cálculo, juntamente com todas as outras coisas que vier de cálculo do projeto. De dupla, fica tranquilo para vocês? Para mim, sim. Fica melhor? Ou vocês preferem? Porque tem gente que prefere fazer sozinho. Vocês preferem que seja em dupla ou preferem que seja sozinho? Em dupla. De dupla, né? Não, beleza. Então, eu vou fazer de dupla. Eu não estou achando aqui, eu recebi um e-mail da coordenação que o calendário ia estar no AVA, mas ele não está aqui. Mas eu vou procurar saber. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu sei que nós somos divididos em 2 momentos, né? Que seria a prova parcial, junto com o trabalho parcial, e a prova final, junto com o trabalho final. Só que aí, como eu disse para vocês, eu vou dar a avaliação parcial e a avaliação final dessa forma, mas todo o nosso ponto de trabalho, ele vai ser nesse trabalho final. A gente não vai ter trabalho por agora, então ele vai ser entregue no dia da prova final. Eu vou passar ele por agora, porque agora, a próxima aula já a gente começa os cálculos hidráulicos, né, como calcular. Então, aí a partir desse momento, vocês já vão estar com o trabalho na mão, vou tentar fazer para segunda-feira já, e aí vocês vão fazer no trabalho, conforme vocês vão ver na aula, que vai ser tranquilo para entregar no final, certo? Somente isso. Aí no caso vai ser o trabalho e a prova parcial, não é isso? Não, só a avaliação parcial. Só avaliação parcial. O trabalho vai ter um foco, vai ser a prova final. Entrega. Isso, eu vou pegar toda a nossa pontuação de trabalho inteira. Uhum. Eu dava ponto de participação, semestre passado eu dei, mas a gente em sala é mais fácil. Mas como não vai ter, eu vou pegar todo minha pontuação de trabalho e jogar para trabalho final. Certo? Aí você vai confirmar a data depois, né? Isso. Aí, sobre a avaliação parcial, a escola ainda está discutindo se vai ter, se não vai ter, se vai transformar em trabalho. Assim, se não vai ter, não, vai ter uma avaliação, né? Mas eles estão discutindo ainda se vão fazer online ou se vão fazer em forma de trabalho, mas na nossa disciplina eu vou manter como se fosse uma prova. Se eles falarem para dar em forma de trabalho, eu vou abrir aqui a nossa aula, aqui online, vou passar o trabalho para vocês online, e vocês vão ter o tempo da aula para fazer, como se fosse uma prova. Então, tipo assim, logicamente não vai ser
a extensão de uma prova, vocês vão poder ter consulta, né, porque a gente está pela internet, vai ser assim na aula. Vou passar uma coisa mais fácil de fazer, vamos pôr uma questão só, que equivale, tipo, uma questão bem elaborada, que equivale, mas ou vai ser online, que a escola ainda está vendo, ou eu vou fazer dessa forma. Vou abrir aqui a aula no dia da prova, vou passar alguma atividade, vou ficar online com vocês, caso alguém tenha alguma pergunta, mas vai ser de consulta, vai ser como se fosse um trabalho mesmo, mas feito durante o horário da prova, certo? Certo. Alguma dúvida sobre essa disciplina? Não. Agora, O calendário eu vou buscar hoje ainda. Vou buscar hoje ainda e mando lá no grupo para vocês. Aí eu mando já com as datas também, tipo, prova, trabalho, prova, já deixar as datas certinhas lá para a gente já começar sabendo aí as datas. E sobre tecnologia da construção civil, como eu falei para vocês, a gente vai ver nessa disciplina uma edificação desde a fundação, que é o que a gente viu até agora, até a cobertura dela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso, eu vou dividir toda a nossa ementa, que é fundação, concretagem, alvenaria, revestimento e cobertura. Acho que é isso, são 5. Eu também vou dividir vocês em grupo. No caso, se fosse, vai ser dupla, né? Se for só vocês que estiverem na turma. E aí eu vou dar um desses temas para cada um, para fazer um trabalho aprofundado sobre isso também. Aí, no trabalho, eu vou escrever certinho o que eu quero, mas vai ser isso. Vou dividir a sala em 5, pedir para cada um aprofundar em alguma coisa importante de cada um desses temas. Até porque aí a apresentação do trabalho vai ser meio que uma revisão para a prova, vai ser legal. Se estivermos online ainda, o projeto de hidráulica não vai precisar apresentar, porque eu vou corrigir, né? Mas a tecnologia da construção civil vai ser um trabalho apresentado. Se estivermos online ainda, ele vai ser apresentado online, certo? E como eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta de vídeo e tal, não vou cobrar ligar o vídeo. A pessoa pode falar só o áudio, tá tranquilo. Certo? certo. Então, beleza. Aí, só para... hoje vai ser... Eu vou só fazer uma prévia volta aqui, só para a gente começar a semana que vem, porque como eu peguei uma aula picada, essa aula, eu falei, não, vou conversar com eles sobre o trabalho, sobre essas coisas que a gente conversou, e vou fazer só uma prévia revisão do que a gente viu e onde que a gente parou, porque às vezes, como tem um mês, muitos podem não lembrar aí, mas... E depois, a partir de segunda, a gente começa com a semana certinho, certo? Deixa eu abrir aqui. 7. Vou apresentar aí. A nossa última aula de fundações, até aqui que a gente viu? A gente viu as fundações só, até agora, né? E lá no começo a gente viu o começo do canteiro de obras, a gente falou um pouco sobre o canteiro de obras, e a gente parou nesse das fundações, no qual eu terminei de explicar para vocês como que são os processos construtivos da sapata. Vocês estão lembrados? Sim. Sim. Aí a gente falou de sapata armada e sapata simples, armada e isolada, que eu falei para vocês que existe a sapata simples, que é essa isolada, que é uma sapata que é só no rumo do pilar, e tem aquela sapata corrida, eu não sei se ela tá...
Acho que não foi esse o último slide. Peraí. Tô meio perdida na minha bagunça aqui da área de trabalho. Mas a gente tinha falado também da sapata corrida, que é aquela que ela parece uma viga, que a gente fala que às vezes tem pessoas que chamam de viga baldrame, mas o certo é sapata corrida. Viga baldrame, como eu disse para vocês, é para as outras estruturas indiretas que a gente vai aprender, mas a sapata corrida ela vai debaixo de toda a alvenaria, onde tem parede, tem sapata, geralmente quando necessita suportar esforço nessas partes também. E a isolada é essa, que é a sapata que é só no ponto de apoio do pilar. E aí eu falei para vocês que tem a sapata simples e tem a armada, que a simples é quando é só um bloco de concreto, que o concreto resiste, e a armada é essa que está aqui, que é a que tem a malha de aço dentro, que o aço aumenta a resistência da sapata armada, certo? A gente parou aí, a próxima aula, aí na verdade não foi esse slide mesmo, porque eu falei, não, foi esse mesmo, esse aqui que é o processo construtivo, a gente falou como constrói. Na aula que vem eu já vou começar sobre sapata indireta, que eu falei para vocês. Sapata direta foi as que a gente, fundações diretas, são o radier e as sapatas, e agora a gente vai começar as fundações indiretas, que são as estacas e os tubulões, certo? Certo. E a disciplina de tecnologia, de projetos e instalações hidrossanitárias, deixa eu só achar aqui um momento. Aula. Ter que abrir aqui no nosso curso, porque a minha área de trabalho, ela tá impossível. Não tá dando. Aqui. Vocês estão vendo aí? Sistema de abastecimento? Não, ainda não. Não? Peraí. Não, vou só mostrar a minha área de trabalho aqui para vocês verem o naipe. Olha isso. Tô mais perdida que tudo. Essa aqui foi a nossa última aula de instalações hidrossanitárias. Aí a gente falou, a gente começou lá no começo da concessionária de água, como que a gente faz aquela ligação da concessionária de água, que tem que procurar a Copasa, aqueles processos que estão nos slides, e na última aula a gente falou dos sistemas de abastecimento. Eu falei para vocês que existem o direto, o indireto e o misto, que o direto é quando ele vem direto da rua. Eu falei para vocês que as desvantagens do direto é a gente ser vulnerável às variações da rua, como variações de pressão, ou até variações da potabilidade da água, mas a vantagem é que tem um menor custo, mas, assim, ninguém usa praticamente, não é essa aqui, ninguém usa praticamente porque essa questão da variação da água da rua é uma coisa muito ruim, inclusive com a potabilidade, né, é um fator chave. E a gente tem o sistema indireto, que é quando passa por uma caixa d'água, que como nessa foto, vai para a caixa d'água e da caixa d'água ele desce para os pontos de utilização. Daí eu falei para vocês que tem sem o bombeamento, que depende o quê? A pressão que vem da rua conseguir levar essa água aqui para cima. A gente vai aprender a calcular isso. Se a pressão da rua conseguir levar até o reservatório, que geralmente é o que acontece em casas, a gente não precisa de bomba. No caso de com bombeamento, por exemplo, prédios ou sobrados,
que geralmente a água da rua, ela não consegue levar até o reservatório, então a gente tem que adaptar aqui uma casinha de bombas que bombeia essa água lá para o reservatório e do reservatório vir para os pontos de consumo. Esses são os indiretos. E o misto, que eu falei para vocês que também é muito usado, é quando a gente coloca algumas coisas, por exemplo, as torneiras da varanda, ou às vezes até o tanque da varanda, coisas que a gente não precisa de potabilidade e a gente usa pouco, a gente coloca direto da rua e os pontos de utilização dentro da casa, que são os mais usados, a gente coloca no reservatório. Qual que é a vantagem? A gente diminui o volume de água que vai ter no reservatório, e assim a gente economiza em dinheiro também. E às vezes até em espaço, que pode ter espaço restrito, né, numa casa. E depois a gente falou um pouco da alimentação predial, eu expliquei para vocês como que vem da rua, que foi esse slide aqui. Da rede pública de água, a gente tem um registro de calçada, que é onde a Copasa mexe, ela pode, por exemplo, interromper a nossa alimentação. E aqui, bem na porta da casa, a gente tem um cavalete, que é onde fica o hidrômetro, e o registro, que é onde eles fazem a leitura. Aí esse já é dentro da nossa casa, mas a gente deixa uma portinha para o cara poder ler o hidrômetro sem bater na porta da casa. Tem gente que coloca dentro da casa e o cara bate lá para ler, né? Mas isso é muito, muito incomum de ver. E aqui desse cavalete, que é onde que tem o registro já dentro da casa, que pode ser utilizado por nós, e o hidrômetro, que é para leitura, aí ele vai para a nossa casa. Aí eu falei aqui de cada um dos tipos, e a alimentação predial. Então, a próxima aula é o quê? Eu até falei para vocês. A alimentação predial, ela alimenta o quê? Um reservatório. Nós vamos calcular com reservatório, porque, como eu disse para vocês, é muito difícil ver uma casa sem reservatório. Porém, durante os cálculos, eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode tirar o reservatório no cálculo, para caso alguém quiser fazer alguma torneira, como aquela torneira da varanda, alguma coisa assim, que seria um sistema misto, né, sem abastecimento do reservatório. Mas nós vamos basear o nosso aprendizado com o reservatório, que é o mais utilizado. E no final a gente vai calcular com bombeamento. Então, a alimentação predial, a partir daqui, desse slide aqui, dessa tubulação aqui, ela vai para um reservatório. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre reservatórios. Certo? Eu dei uma passada básica, alguém quer perguntar alguma coisa, ou não lembra de alguma coisa? Por agora está tudo bem. Tá tranquilo? Tudo bem. Sim. Então é isso. Aí a gente se vê na semana que vem, na segunda, 7 horas. Certo? Certo. Foi só para relembrar e a gente começar a semana que vem já. E agora a gente vai ter que, depois dessas férias, aí, tem que bater para a gente conseguir fazer um semestre legal. Certo? Certo. Então tá, galera. Beleza. Fiquem com Deus, até segunda. Amém. Boa noite. Segunda. Até, boa noite. Boa noite. Tchau.